É muito comum frequentarmos estabelecimentos que levam nomes de pessoas. Aliás, alguns deles emprestam até mesmo apelidos dessas personalidades que muitas vezes desconhecemos as suas histórias. Pela cidade, inevitavelmente, essas memórias se conectam com o norte e o noroeste do Paraná. Inclusive, algumas vezes até mesmo extrapolam as fronteiras do Brasil. Este é o caso do conhecido Seu Dodó, que fica no Mercadão Fratello. Venha conosco e descubra uma grande história de superação. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Para começar a contar essa história, precisamos atravessar o Oceano Atlântico, até chegar à comuna de Pugnano, região de Puglia, na Itália. Foi ali que nasceu o Sr. Dante Mariani. Com as dificuldades do início do século XX, em função de crises econômicas e conflitos políticos, Dante veio ao Brasil a fim de trabalhar como colono. Fato comum para a época. Aliás, os italianos começaram a chegar em nosso país na segunda metade do século XIX. O objetivo? Trabalhar nas lavouras de café e mais tarde no setor industrial. Segundo o Museu da Imigração de São Paulo, entre 1875 e 1900, 803 mil imigrantes europeus chegaram no continente americano por meio de portos brasileiros. Desse total, 577 mil eram italianos. Os novos habitantes se espalharam sobretudo pelos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Bem, mas retornando à história do italiano Dante Mariani, ele se casou com Silvia Fiorini, com quem teve 10 filhos. Dentre eles, o mais novo dos homens era Arnaldo Mariani, conhecido como Dodó, que nasceu em 7 de janeiro de 1928. A família acabou se estabelecendo no interior de São Paulo, em Sales de Oliveira. Como colonos, trabalhavam como porcenteiros em fazendas de café. O porcenteiro era quem cuidava do desenvolvimento das plantações e recebia, ao final da safra, um pagamento percentual sobre a produção. Geralmente girava em torno de 30%. Aquele foi o início de um sonho, pois os porcenteiros esperavam progredir, arrendar ou até mesmo adquirir um pedaço de terra para a produção própria. Ei, você está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade? Então aproveite para se inscrever em nosso canal. Assim você não vai perder as próximas novidades, combinado? Naquele cenário de grandes expectativas para melhorar de vida, a família Mariani passou a ouvir nas rádios diversos anúncios sobre uma nova região que se formava a alguns quilômetros de onde estavam. A então Companhia de Terras Norte do Paraná propagandeava as oportunidades que existiam na área denominada por ela própria como Terra Virgem, próspera, abençoada, farta e dentre diversos outros superlativos de Nova Canaã, de Novo Eldorado. Somava-se à campanha publicitária os comentários que circulavam em diversas rodas de conversa sobre o norte do Paraná. Foi assim que a família, liderados pela visão de futuro de Dante Mariani, resolveu arriscar mais uma vez. A região selecionada foi a de Marialva. Com 14 anos, Dodó chegou na nova moradia em 6 de outubro de 1942. Como uma parte dos membros de sua família havia se antecipado para preparar o espaço, quando Dodó pisou em terras vermelhas já havia sido construído um ranchinho, com uma casa de barro, de chão batido e coberta de sapê. Tudo muito rústico. Eram desbravadores em busca de seus sonhos. A área adquirida com muito esforço e de forma facilitada pela Companhia de Terras era toda tomada pela Mata Virgem. E, para o plantio do café,
cultura conhecida como Ouro Verde à época, foi necessário a abertura da densa floresta. A família viu uma oportunidade naquele trabalho, beneficiar a madeira extraída e vendê-la no estado de São Paulo. A propriedade da família ficava instalada no quilômetro 115, que ficaria popularmente conhecido como Patrimônio do 15, hoje vinculado ao município de Sarandi. Foi muita dificuldade, né? Quando eles adquiriram o terreno, o imóvel lá, derrubar mato, tempos frio, já conseguiram plantar café já no ano seguinte, e aí vinha geada, matava esse café, plantavam de novo, foi muita resiliência, né? Resistiram lá e venceram, graças a Deus. O Dante tinha essa veia empreendedora dele, né? Ele, depois que começou a ter um resultado no café, ele começou a empreender em outras atividades, né? Primeiro ele montou uma olaria no fundo da fazenda dele, que era atrás. Depois montou a serraria, porque era muita madeira. Depois uma máquina de arroz. E por fim montou uma venda, que ele viu a oportunidade, que tinha muita gente na região lá. Eram muitos colonos, então ele montou uma venda. E assim foi. A família Mariani tinha a máquina de arroz. Então se colhia muito arroz naquela época. Mas se vendia o arroz com casca, né? E as pessoas, para usar em casa, tinha que socar no pilão. Então levava lá na máquina de arroz e quem tomava conta na primeira vez era meu tio Linto, o Linto Mariani. O Linto Mariani é o pai do meu vô Dante, então quer dizer que é meu bisavô. E ali fazia troca. Você deixava, por exemplo, 2 sacos de arroz e levava um limpo, né? Então se usava fazendo essa troca. No 115, a família Mariani também montou uma venda. Era um negócio administrado por Dante no início, que mais tarde passou ao genro, José Armelin, que passou a tocar aquele empreendimento. Próximo dali, a família Saran mantinha outra venda. Foi nesse contexto comercial que Dodó conheceu sua futura esposa, Lourdes Saran, com quem se casou em 19 de novembro de 1949. Quando selaram o matrimônio, Dodó estava com 22 anos e Lourdes com 18. Quanto ao quilômetro 115, valem 2 considerações importantes acerca de seu empobrecimento. A estrada mestre deixou de ser utilizada em substituição à rodovia do Café, inaugurada no início da década de 1960. E o desenvolvimento da cidade de Sarandi acabou por esvaziar o pequeno núcleo comercial, hoje apenas lembrado por aqueles que viveram o período pioneiro. Então, a família Mariani começou a plantar café. Com muito trabalho, o resultado foi chegando. Ganharam dinheiro e foram reinvestindo no negócio. Dodó, já adulto, fez sociedade com o marido da prima, Antônio Lombardi, e passou a adquirir novas terras, dando sequência a essa característica desbravadora de sua família. Mas grandes dificuldades surgiram pelo caminho. O maior medo dos cafeicultores era a geada. Abrupta, a intempérie climática costuma devastar plantações e prejudicar as colheitas por anos. Naquele período, os produtores comentavam que ninguém sabia quando a geada viria, mas que cedo ou tarde chegaria. No início da década de 1950, 2 delas prejudicaram a economia regional. A mais drástica foi a de 1955, quando Dodó perdeu praticamente todo o seu investimento. A geada foi severa e fez com que todos os seus pés de café tivessem que ser arrancados. Embora cogitasse desistir, perseverou e recomeçou a vida praticamente do zero. Nosso pai, ele era assim, ele era extremamente zeloso com a família, principalmente com os filhos. Tanto é que ele ia entregar leite em Marialva, na sorveteria do papai. E meu pai levava um tamborzinho de alumínio de 3 litros, 4 litros, e ele trazia, toda vez trazia com massa para nós, sorvete, para toda a molecada que morava na propriedade. A vida seguiu e aos poucos foram conquistando os sonhos com muita determinação e fé. Dodó e Lourdes Saran tiveram 4 filhos:
Renato, Zelir, Nadir e Arnaldo Mariani Júnior, que você com certeza conhece pelo apelido, que também virou o nome de estabelecimento gastronômico em Maringá, Boteco do Neco. A última lembrança do meu pai é ele sempre trazendo as coisas da fazenda. Sempre trazendo as coisas da fazenda. Ou ele trazia uma mandioca descascada, ou ele trazia queijo, sabe? Ou ele trazia uma vassoura, ou trazia uma carne. Então eu tenho essas lembranças do meu pai, é o que eu mais tenho. E de sentar e conversar um domingo gostoso, almoçar todo mundo junto. Ele era muito bom, quero frisar. O meu pai era muito bom. Meu pai tinha uma preocupação conosco, mesmo já a gente com idade, ele tinha preocupação não só com os filhos, como também com os netos. Ele amava os netos, amava. Ele não queria perder os netos por nada. Por isso que eu acho que ele viveu sempre muito junto, querendo assim, sempre estar fazendo a galinha, cuidando dos pintinhos, sabe? Meu pai foi sempre desse jeito. Eu pequeno, tinha as histórias dos filmes de Bang Bang. Então meu pai comprava revolvinho para mim, sabe, cinturão, para minhas irmãs aquelas bonecas de porcelanas. A gente estava comentando, sempre comento com meus irmãos, a lembrança maior que a gente tem é quando sentava na mesa, né? Porque eles passaram dificuldade, né, quando chegaram no Paraná, né? Então a mesa era muito farta, né? Sempre comiam bem, a gente comia muito bem. E essa é a maior lembrança que eu tenho dele, na mesa da refeição. O seu Dodó, Arnaldo Mariani, faleceu em maio de 2006, aos 78 anos. E hoje, por empenho da família, seu nome está cravado na memória de muitas pessoas que frequentam este belo estabelecimento no Mercadão Fratello. As memórias de nossos familiares, sem dúvidas, são fortes elementos de sustentação das identidades da sociedade. Preserve a história daqueles que você ama. Faça como o seu Dodó, Brasa e Bar. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Toda semana, um vídeo novo sobre o nosso passado, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.